Olá, vim apresentar esse artigo intitulado como Proposta de Layout Ergonômico para o setor de intervenção pediátrica do Hospital Universitário de Santa Catarina. Meu nome é Aline Claudino e os autores que participaram da elaboração desse artigo foi Maria Eduarda Santos, Lisandra Vergara, eu, Aline Claudino, Tamires Nunes e Sandra Lopes. Na introdução, já inicio falando sobre alguns problemas enfrentados pelos profissionais da saúde em relação ao ambiente de trabalho, né? Que foi, teve uma maior visualização pelo advento da pandemia, devido aos aspectos de inadequação ergonômica, tanto do aspecto físico, organizacional, como cognitivo. Os efeitos negativos, para a saúde do trabalhador podem ser provenientes, sim, de postos de trabalho inadequado, o qual, se mal projetado, podem provocar posturas inadequadas, movimentos repetitivos e que desencadeiam, doenças laborais, das mais conhecidas, né, como os DORTs e LER. Então, layout com planejamento adequado é fundamental para otimizar a questão do fluxo interno, né, pessoas, materiais, e mitigar a exposição do trabalhador a riscos ocupacionais. Então, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar o ambiente de trabalho hospitalar a fim de propor um layout ergonômico da estrutura física e organizacional do setor de internação pediátrica do Hospital Universitário de Santa Catarina. Então, em relação aos materiais e métodos, tivemos como classificação da pesquisa ela sendo aplicada, qualitativa, exploratória e um estudo de caso. Essa pesquisa foi encaminhada pelo Comitê de Ética e a qual contou com quatro etapas, né? A primeira foi o levantamento dos dados do setor, né, de todo o setor pediátrico. Depois foi verificado, por meio das entrevistas, né, o uso do walkthrough e das entrevistas, juntamente com o conceito do workbook, para identificar as atividades com riscos ergonômicos. Depois, a etapa 3 teve a intervenção, né, o workshop, no intuito de desenvolver atividades, alternativas com os layouts, para que os trabalhadores pudessem propor, né, se envolvessem nesse processo, e, por fim, a apresentação da proposta final e validação. Então, o primeiro ponto, suas características do local. Ela foi utilizada, a pesquisa foi realizada no HU, no setor de internação pediátrica, que conta com 8 enfermeiros e 24 profissionais de nível médio, sendo 18 técnicos em enfermagem e 6 auxiliares de enfermagem. No primeiro momento, o levantamento dos dados pediátricos, foram identificados os locais, né? Então, vou citar alguns, como recepção, corredor, sala de triagem, farmácia, quartos, o banheiro, né, paciente e acompanhante, a questão do descanso de funcionários e também o banheiro dos funcionários. Na questão da etapa 2, né, sistema do trabalho, foi utilizada a planta baixa, onde os entrevistados puderam caminhar e indicar quais seriam os riscos. A partir do momento que a gente teve a descrição, né, por exemplo, da entrada, né, tem a entrada do paciente, que pode ser por maca ou cadeira de rodas no setor de internação, onde a porta é dupla, e aí tem uma observação, né, a saída acontece pela mesma porta, então a entrada e a saída é pela mesma porta, então é importante que exista um layout justamente para auxiliar nesse fluxo, como o setor indicado, como também a farmácia, que na descrição, né, nesse ambiente ficam os medicamentos que os funcionários vão aplicar nos pacientes e materiais de curativo. E ainda nessa etapa, cada entrevistado fez essa mesma avaliação, das áreas, indicando se precisava, né, se marcasse em vermelho que tinha problema sério, precisava colocar o comentário. Se marcasse em amarelo, precisava indicar, né, merece maior atenção, também características que auxiliassem nessa avaliação, e verde que funcionavam bem. Foi feito com vários, nesse aqui só está a exemplificação do que foi aplicado e o resultado final também, a avaliação de todas as respostas, que foi possível obter, o indicativo de que os locais que tinham maior necessidade era a recepção, a questão do banheiro do paciente e do acompanhante. E por demanda, né, dos entrevistados, a intervenção ela veio para o setor da recepção. Então, nessa etapa, foi utilizado o jogo de tabuleiro, onde os funcionários puderam se envolver e propor melhorias que fossem adequadas. Então, a gente utilizou dessas sugestões para avaliar as melhorias que fossem
interessantes e que respeitassem as questões ergonômicas também. Por fim, foi a apresentação do novo layout. É, Foi considerada muito das sugestões indicadas pelo jogo do tabuleiro e foi buscado justamente a questão da circulação viável, como também, por exemplo, né, a questão do gaveteiro, que fosse de difícil acesso para os pacientes. Então, teve todo um pensamento voltado à questão do fluxo de trabalho. Como conclusão, foi possível desenvolver uma melhoria do layout ergonômico, considerando as críticas, né, indicadas pelos funcionários. Um dos pontos importantes é que a colaboração dos trabalhadores nas etapas de idealização são extremamente importantes, até para que se garanta que atenda às necessidades do local, como também de satisfação, para eles. O importante é que, após essa aprovação, seja implementada e garanta um ambiente mais saudável para os trabalhadores, e como pesquisas, né, sugestões de trabalhos futuros. Sugere-se a continuação das análises nas outras áreas do setor, né, de internação pediátrica, nos outros cômodos, como também a análise dos custos desse melhoramento ergonômico. É isso. Aqui foram as referências utilizadas para a elaboração do artigo. Obrigada.